Olá, meninos e meninas! No vídeo de hoje nós vamos fazer o sapatinho do leãozinho. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e quer ver o sapatinho desde o início, eu sugiro que você clique aqui do lado, no card aqui em cima, ou no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ver a parte 1 desse vídeo, onde nós fizemos o sapatinho do carrinho, que nós fizemos desde o início, da parte da sola, da parte das laterais. E esse aqui nós vamos começar ele um pouco mais adiantado. Então, esse aqui eu já tenho a sola pronta, já tenho a lateral, que a gente fez lá na parte 1 do vídeo. É só você pausar aqui, voltar lá, assiste o início, e aí você volta aqui com o seu sapatinho, já com essa parte aqui adiantada, pra gente retornar. E para você que já tá retornando para cá, que você já fez a parte 1, já tá com seu sapatinho prontinho, a gente vai dar agora a finalização. Aqui para a parte do peito do sapatinho, a gente vai fazer o peito exatamente como a gente fez lá. Ou a gente vai ter uma outra opção, que eu vou fazer com vocês agora, pra gente fazer também o peitinho do sapatinho. Aqui eu tenho o lado direito da minha sola voltado para dentro. A primeira coisa que eu vou fazer é virar a minha sola para o lado de fora, para essa parte direita, essa parte mais bonitinha, ficar voltada para fora. Vou marcar aqui o fundo, aquela primeira correntinha que nós começamos a nossa sola. Vou marcar as laterais e aqui eu vou usar um marca-ponto ou um fiozinho de linha para marcar aqui o cantinho. Aqui eu vou usar um fiozinho de cor diferente para ele aparecer melhor aqui no nosso vídeo. E aí eu marquei aqui o centro da frente. Agora nós vamos usar uma régua para medir aqui a largura do nosso sapatinho. Eu tenho 11,5 centímetros, então aqui nos 6,5 centímetros, eu vou fazer uma outra marcação. E aqui, marcado o meio da lateral, eu vou usar essa mesma distância para marcar ali o outro lado. E aí, com o meu fio branco, a gente vai começar a trabalhar esse modelinho do peito desse sapatinho. Aqui também eu vou trabalhar com fio branco duplo e agulha de 1,25 milímetros. Aqui na marcaçãozinha da lateral, eu vou introduzir a minha agulha. E vou aqui prender o fio. Gente, vocês desconsiderem o tanto que eu tô balançando essa câmera, porque o cabo tá bem aqui embaixo, o cabo tá bem aqui embaixo, e na posição que ela tá, eu acabo esbarrando a mão nela aqui. Eu tento não fazer, mas tá bem complicado. Aqui nós vamos trabalhar com pontos altos. Nós vamos fazer um pontinho baixo sobre esse nozinho aqui, onde nós iniciamos o ponto. E aí, aqui, eu vou fazer a carreira de pontos baixos, fazendo uma diminuição a cada 5 pontos, até a segunda marcação lá do final. Então, aqui eu vou pegar uma laçada. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Gente, eu vou dar um pause no vídeo, vou tentar levantar um pouquinho a câmera para melhorar para vocês e eu retorno. Eu espero que dessa forma tenha melhorado e que eu esbarre menos nela e que fique legal para vocês verem. Então, aqui nós vamos pegar uma laçada e aí no pontinho seguinte, nós vamos fazer um ponto alto. E aí eu vou continuar trabalhando um ponto alto pelos próximos pontos,
até um total de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Aí eu vou pegar uma laçada, pular um pontinho na base e vou pro próximo ponto e vou continuar e vou trabalhar novamente 5 pontos altos. E aí nós vamos repetindo essa sequência até o final da carreira. 5 pontos altos, pulo um pontinho, mais 5 pontos altos, pulo um pontinho. E dessa forma até a gente chegar lá no finalzinho. Aqui, ó, na parte da frente, eu já passei pelo pontinho da marcação, então eu posso retirar essa marcação. Fiz aqui o meu grupinho de 5 pontos altos, então agora eu vou pegar uma laçada, vou pular mais um pontinho e vou continuar trabalhando mais 5 pontos altos. Aqui, esse último grupinho meu, ele não deu 5 pontos. Ó, aqui eu pulei o ponto e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontinhos. O próximo ponto aqui já é a minha marcação. Então, aqui não tem problema, a gente não precisa aqui no final fazer obrigatoriamente os 5 pontos. Então, aqui eu já vou remover a marcação. E nesse ponto aqui, onde eu tinha a minha marcação, eu vou fazer um ponto baixo. Então, nós começamos e terminamos aqui com um pontinho baixo, no lugar onde a gente tinha a marcação. Aí, eu vou virar minha peça. Vou fazer novamente um ponto baixo sobre aquele pontinho baixo da carreira anterior. E vou começar a trabalhar os pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior. Porém, nessa carreira aqui, eu vou fazer uma diminuição para cada 3 pontos altos. Então, eu trabalhei os 3 primeiros pontos altos. Pego a laçada, pulo um pontinho da base, vou fazer no próximo e vou contar 1, 2 e 3 pontinhos altos. Pego a laçada, pulo um pontinho na base, ponto seguinte, novamente um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. E novamente dessa forma até a gente terminar a carreirinha. Aí vocês percebem que aqui, essa parte aqui do peito do meu sapatinho, ela já vai dando esse efeito do fechadinho aqui sobre o peito do pé. E aí nós vamos fazer até aqui, no nosso pontinho baixo, e eu retorno com vocês pra gente dar continuidade. Cheguei aqui no finalzinho da minha peça, eu vou pular um pontinho, e aí eu vou ter só mais um pontinho aqui para trabalhar o ponto alto. O ponto seguinte já é o meu pontinho baixo. Então, não tem problema. Viro a peça novamente. Dessa vez, eu vou trabalhar no ponto seguinte, o meu ponto baixo. Não vou mais trabalhar sobre esse pontinho baixo da carreira anterior. Eu já vou fazer o meu pontinho baixo aqui no ponto seguinte, um ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Então, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Vou pegar uma laçada, vou pular um ponto da base e vou fazer mais um ponto alto. Pego mais uma laçada, pulo um pontinho da base e um ponto alto sobre o ponto seguinte. E dessa forma, sempre pulando os pontinhos da carreira anterior. Um ponto alto,
uma diminuição. E dessa vez, no final dessa carreira, eu vou terminar a minha carreira com um ponto baixo sobre o último pontinho alto da carreira anterior. Cheguei aqui no final, e aí o meu último pontinho alto da carreira anterior, eu vou trabalhar nele um pontinho baixo. Vou virar novamente a peça, e para nossa última carreira, a gente vai simplesmente repetir essa carreira aqui anterior, sem as diminuições. Então, a gente já fez as diminuições aqui a cada ponto, nós vamos fazer agora um pontinho alto em cada pontinho alto que ficou ali na carreira anterior. Aqui nós vamos repetir o ponto baixo. Pego a laçada, primeiro pontinho alto, eu vou repetir um pontinho alto sobre ele. Mais uma laçada, segundo ponto alto, um ponto alto sobre ele. E aí, trabalhando dessa forma, nossa última carreira, até ali o finalzinho da nossa marcação. Cheguei aqui no finalzinho, último pontinho alto, sobre aqui o pontinho baixo da carreira anterior, nós vamos fechar com um pontinho baixo. Esses degrauzinhos que ficam aqui, a gente depois vai fazer um acabamentinho neles, que a gente vai cobrir toda essa peça com pontos baixos, então esses degrauzinhos aqui vão sumir. A gente agora faz uma correntinha para arrematar o fio, cortei, puxou e a nossa peça está arrematada. Essa parte aqui do degrauzinho, como eu disse para vocês, depois ela vai desaparecer. E aí, agora nós vamos marcar aqui a parte do calcanhar. Eu vou dobrar minha peça. A gente poderia ter feito essa marcação do calcanhar também lá no início, quando nós fizemos a marcação da frente, aqui da lateral, a gente já poderia também ter marcado ali o calcanhar. Mas aí a gente vai fazer essa marcaçãozinha agora. A gente vai marcar aqui o centro do nosso calcanhar. Vamos marcar aqui 2 centímetros. Como esse pezinho aqui é maior, a gente pode fazer uma marcação aqui de 3 centímetros, para não ficar tão distante. Então, em 3 centímetros, a gente vai introduzir a agulha. E vamos fazer novamente a marcação dos dois lados, aqui e na outra ponta. Aqui nessa marcação aqui da lateral, a gente precisa ter uma atenção especial para ela. Por quê? A partir daqui vai sair o botãozinho do nosso sapatinho. E aí, um pezinho vai abotoar para um lado e o outro pezinho vai abotoar para o outro. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou escolher um lado para eu começar a fazer os meus pontos no primeiro pé. Então, eu tô aqui com a frente do meu sapatinho voltada para minha esquerda e o calcanhar para minha direita. Eu vou escolher neste pé aqui a marcação de cima, para eu introduzir a minha agulha e começar a trabalhar os pontos aqui. Quando eu for fazer o próximo pezinho, eu vou ter que segurar ele nessa mesma posição. E aí, eu vou ter que iniciar o meu ponto lá na parte de baixo, na parte de trás. Aí, eu vou ter que virar o meu sapatinho do lado direito. Então, se aqui eu comecei com a ponta dele para minha esquerda, o calcanhar para minha direita, e peguei o fiozinho de cima, no segundo pezinho eu vou virar ao contrário. Eu vou trabalhar com a frente do meu sapato para minha direita, o calcanhar dele para minha esquerda, e aí eu vou pegar a parte de cima. Então, esse aqui eu vou optar por começar aqui em um dos lados. Quando a gente for fazer o segundo pezinho, isso vai ficar mais claro. Mas é só lembrar isso. E se de um lado você começou com a marcação de cima, no outro pezinho você vai ter que começar com a marcação de baixo. Senão os dois pezinhos vão ficar iguais e aí eles vão abotoar para o mesmo lado.
E aí eu vou prender o meu fio aqui e nós vamos trabalhar 3 carreiras de pontos altos dessa marcação, passando pelo meio até essa marcação aqui, fazendo aqui um altinho no calcanhar dele. Aqui eu prendi meu fio, vou fazer 3 correntes para subir. E vou começar a trabalhar um ponto alto em cada pontinho alto da carreira anterior. Aqui onde nós amarramos o fio, aquela pontinha que ficou aqui, onde nós amarramos a linha, a gente já vai trabalhando os pontos sobre ela, já escondendo esse fiozinho. E aí, nós vamos trabalhar esses pontos altos, passando aqui pelo calcanhar e finalizando o último ponto alto aqui onde eu tenho a próxima marcação. E aí, só para reforçar a informação para vocês, o próximo pezinho a gente vai fazer no sentido contrário. A gente vai começar por essa marcação e vamos trabalhar no sentido inverso. Vamos começar por essa marcação e vamos trabalhar até essa marcação. Ó, cheguei no penúltimo pontinho. Meu próximo ponto aqui já é aquele da marcação. Então, eu posso retirar a marcação. E aí, é o meu último pontinho alto. Já tenho a base para o meu calcanhar. Então, eu vou fazer agora mais 3 correntes para eu subir. Viro a peça. E vou repetir um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Essa carreira aqui e mais uma, completando 3 carreirinhas desse altinho aqui do calcanhar. Cheguei aqui no finalzinho da minha terceira carreirinha da parte do calcanhar. Agora, nós vamos fazer a fitinha que vai passar aqui pela frente para abotoar o nosso sapatinho. Aqui, como a gente tá fazendo o tamanho de 2 a 3 meses, eu vou fazer 20 correntinhas, 21 correntinhas, na verdade. Porque são 20 correntinhas da largura e uma correntinha pra gente virar e começar a trabalhar os pontos baixos. Aqui sempre tomando esse cuidado para não escapar o fiozinho quando a gente tá trabalhando com fio duplo. 3, 4, 5, e aí eu vou continuar até nós chegarmos nas 20 correntinhas. Aqui, para vocês terem uma noção, quando vocês forem fazer outros tamanhos, a gente vai pegar essa pontinha aqui, depois das 20 correntinhas. Isso aqui é para vocês terem noção de quantas correntinhas vão precisar para os outros tamanhos de sapatinho. Então, nós vamos colocar ela aqui, cerca de 1 centímetro, meio centímetro para dentro, que é a parte onde ela vai abotoar. Ela não vai abotoar tão na beiradinha. Ela vai ter que entrar aqui um pouquinho, pelo menos 1/2 centímetro. E aí, a gente vai ver se dá uma largura legal aqui pro pezinho do bebê. Aqui, a gente acha que tá muito justinho. Então, eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou conferir a minha largura. E aí, eu tenho uma largurinha um pouco melhor. Então, aqui, eu vou retornar, vou contar 2 correntinhas, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Gente, eu tô tentando fazer o sapatinho não sambar aqui embaixo, para poder manter ele fixo aqui, a correntinha bem fixa aqui, para vocês poderem ver. O sapatinho não atrapalhar. E aí, nós vamos manter um ponto baixo em cada elo da nossa correntinha.
nós vamos trabalhar isso até o final ali do nosso calcanhar. Então, nós vamos trabalhar aqui em toda a correntinha e vamos trabalhar sobre essa parte aqui também, até o nosso primeiro pontinho alto aqui na continuação. Então, aqui, essa parte é uma extensão da nossa correntinha. Nós vamos começar a trabalhar os pontos baixos pela corrente e seguir direto aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a minha correntinha toda coberta com o ponto baixo. E aqui, sobre os pontinhos altos da carreira anterior, também cobertos pelos pontos baixos. Aí, a gente vai virar a peça. E nós vamos repetir novamente os pontinhos baixos. Vou fazer uma correntinha para subir. Um pontinho baixo sobre o primeiro ponto baixo. E eu vou repetindo quase até lá no final da nossa correntinha. Só que lá na frente, a gente vai ter um pouquinho de atenção pra gente fazer a casinha do nosso botãozinho. Aqui eu vou parar faltando 7 pontinhos para eu chegar no final. Aqui eu vou parar com 7 porque eu vou fazer 2 casinhas pro botão, caso o sapatinho precise de ajuste. Se você for fazer somente uma casinha pro botão, então você vai parar quando faltarem 5. Então, aqui eu parei faltando 7 para eu fazer a primeira casinha. Vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontinhos aqui na base, vou introduzir a minha agulha no próximo e fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer mais 2 pontos baixos no intervalo. Aqui na frente, eu vou fazer novamente 2 correntes, pulo 2 pontos na base, e ali na frente, eu vou fazer os dois últimos pontinhos baixos. Aqui, pro caso da gente querer fazer as 2 casinhas. Se vocês quiserem trabalhar somente com uma casinha, então vai parar aqui na frente, faltando 4 pontinhos para acabar. Nos primeiros 2 a gente faz a casinha e nos 2 últimos a gente repete os dois últimos pontinhos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, a gente vai fazer a última carreira de pontos baixos. Uma correntinha para subir, um pontinho baixo sobre o primeiro ponto baixo e um pontinho sobre o segundo. Sobre aquelas 2 correntinhas ali da casinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E aí, nós vamos seguir a sequência. Se vocês fizeram 2 casinhas, aí na outra casinha também a mesma coisa, os 2 pontinhos baixos. Os 2 pontinhos baixos sobre as 2 correntinhas. E para quem fez somente uma casinha, aqui nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até a gente chegar lá no finalzinho, aqui no finalzinho do nosso calcanhar. Agora, a gente vai para a parte do acabamento aqui na lateral. A gente vai começar aqui na base de onde nós fizemos, onde nós começamos o nosso pontinho do calcanhar. E aí, nós fizemos aqui o último pontinho aqui. Nós vamos pegar no ponto alto seguinte, vamos prender o fio. E aí, nós vamos trabalhar o pontinho baixo por essa lateral. Aqui, a basezinha da parte da frente. Lembra que eu disse pra vocês pra gente tirar esses degrauzinhos que ficaram aqui? E aquele fiozinho também que ficou lá do arremate também, ele vai sumir aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui de onde nós começamos o calcanhar, passando aqui pela frente.
e aqui na outra lateral, até a gente encontrar no calcanhar de novo. E aí, sempre lembrando de manter o lado direito da peça voltado para você, para o nosso pontinho ficar do lado direito. E aí, nós vamos trabalhando um pontinho baixo sobre cada ponto alto da lateral do sapatinho. Um pontinho alto, um pontinho baixo para cada pontinho alto da carreira anterior. Aqui nós vamos chegar na parte ali do peitinho do sapato, então a gente vai subir ali pela lateralzinha dele. Aqui, ó, já é a lateralzinha da parte do peito. E aí a gente vai, com esse pontinho aqui, a gente vai tirar, corrigir todas aquelas imperfeiçõezinhas ali da bordinha dele. Aqueles degrauzinhos que ficaram da diminuição das carreiras, ali aquelas imperfeições vão desaparecer por completo. Aqui eu já vou ajeitar aquele fiozinho do arremate, já ajeitando ele aqui em cima, pra gente já passar sobre ele com os pontinhos. E aí a gente vai dar continuidade, fazer até nós chegarmos lá no final, encontrando na parte do calcanhar novamente. Aqui a gente já tem o nosso sapatinho com o acabamento aqui da lateral. E falta aqui agora a decoração e o botãozinho. Nós vamos começar pela parte da decoração, fazendo a carinha do leão. A carinha do leão nós vamos fazer dessa forma. Para isso, nós vamos começar com o anelzinho mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar um total de 8 pontos altos. Se você não sabe fazer o anelzinho mágico, você pode fazer 3 correntinhas e trabalhar esses 8 pontinhos altos dentro dessas 3 correntinhas. Esse aqui a gente tá fazendo com o fio duplo, mas se essa parte do leãozinho vocês quiserem fazer com um fio só, aqui não vai ter problema, tá? Pode fazer com um fiozinho só. 8 pontos altos aqui no nosso anel mágico. A gente agora vai fechar e prender aqui com um ponto baixíssimo. E aí nós vamos trabalhar uma segunda carreira com 2 pontos altos para cada ponto alto aqui da nossa primeira carreira. Então nós vamos trabalhar um total de 16 pontos altos, sempre trabalhando 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, até a gente fechar nossa carreira novamente com um ponto baixíssimo. Fechada a nossa segunda carreira de pontos altos, nós vamos trabalhar agora as orelhinhas do leão. Para as orelhinhas, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos pegar uma laçada e dentro desse mesmo pontinho, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Dois. Vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para fazer no início, mas é o ideal para nossa orelhinha ficar bem gordinha. E aí, ainda nesse mesmo ponto, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Aí, vocês percebem que a nossa orelhinha, ela fica com esse formato curvadinho. Aqui, no próximo ponto, nós vamos trabalhar 3 pontos baixíssimos. Um para cada pontinho alto lá na carreira anterior. 3 pontos baixíssimos, para dar um intervalo entre uma orelhinha e outra. E aí, aqui no próximo ponto,
nós vamos repetir o que nós fizemos nesse aqui. Dentro do mesmo ponto, nós vamos trabalhar um ponto baixo, pego a laçada e vou trabalhar três pontos altos. Gente, ela escapa mesmo, tá? E como eu tô trabalhando com uma agulha fininha, que ainda é fina para trabalhar com os dois fios, ela vai escapar bastante, mas aqui eu achei necessário para fazer, para que o ponto fique mais apertadinho. Vocês veem que não fica nem um espacinho entre os pontos, ele fica super fechadinho. Por quê? Porque essa parte aqui, ela vai receber a pintura. Então, o ideal é que ela fique assim, bem fechadinha. E aí, ainda dentro desse pontinho, nós vamos fazer mais um ponto baixo. E aí, finalizamos a nossa segunda orelhinha. E aqui, para finalizar, para sair dela, nós vamos trabalhar mais 2 pontinhos baixíssimos. E aí, eu posso arrematar o meu fio e tá pronto a carinha do meu leãozinho. Aqui não é extremamente necessário, mas se vocês quiserem, vocês podem cobrir toda essa parte agora com pontos baixos, para dar um acabamento, mas não é extremamente necessário. Para nossa jubinha, eu escolhi essa mescla de azul e branco, que ela tem o mesmo tom de azul que nós usamos aqui na sola, ela tem o branco e ela tem um outro tom de azul um pouco mais clarinho do que esse. Então, nós vamos usar ela para fazer aqui a jubinha do nosso leão. Aqui também eu trabalhei com fio duplo e com aquela mesma agulha fininha que nós já trabalhamos. Eu fiz 22 correntinhas, que é o espaço que eu preciso para encaixar esse círculo aqui na parte de trás da cabecinha do nosso leão. Porque essa jubinha vai pegar por trás da cabecinha. Então, eu escolhi essa medida das 22 correntinhas para ela ficar com a largura no meio, mais ou menos, da última carreirinha que nós fizemos da cabecinha. Ela vai passar por trás das orelhinhas. Então, aqui sobre ela, agora nós vamos trabalhar pontos altos, preenchendo ela todinha com pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas para subir. E vou cobrir ela completamente com pontos altos. Essa daqui eu não contei quantos pontos altos eu gastei para fazer. Eu só procurei fazer eles bem juntinhos, para ela ficar bem fechadinha dessa forma. Só me preocupei em cobrir toda a correntinha. Cheguei aqui no final da minha jubinha, eu vou prender lá nas 3 correntinhas do início com um ponto baixíssimo. E pra gente fazer ali esse efeito aqui da jubinha, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na orelhinha do leão. A gente vai andar aqui com ponto baixíssimo. Sempre tomando esse cuidado para não escapar aqui um dos fiozinhos, para não ficar um fiozinho perdido aqui no meio. E aí, no próximo ponto, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na orelhinha. Um ponto baixo, 3 pontos altos no mesmo ponto, no mesmo pontinho de base. 1, 2 e 3. E mais um pontinho baixo. Gente, eu acho que eu tirei da câmera, eu vou fazer o próximo mais aqui pertinho da câmera para vocês verem melhor. Eu acho que o primeiro aqui a câmera não pegou. Não tem problema, a gente vai dar continuidade e aí eu faço aqui na câmera. Nos próximos pontinhos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto.
Para o pontinho seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo, pego a laçada, vou trabalhar 3 pontos altos, e aí aqui, novamente, um ponto baixíssimo no pontinho seguinte. Para o próximo ponto, nós vamos trabalhar um ponto baixo, 3 pontos altos, deixa eu ver se a minha câmera agora tá pegando finalmente. Tá. Um ponto baixo, pego a laçada, vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos. E mais um ponto baixo lá no mesmo pontinho de base. Um ponto baixíssimo no ponto seguinte. E aí eu vou seguir essa sequência trabalhando em toda essa voltinha até a gente finalizar, e a nossa parte da jubinha vai ficar dessa forma. E aí agora a gente vai, com a cola quente, colocar a parte da carinha sobre a jubinha. Eu gosto de sempre posicionar a carinha sobre a jubinha. Eu vou colocar a juba aqui. E eu gosto sempre de colocar a carinha do leão, de modo que duas dessas pontinhas da juba fiquem aqui entre as orelhinhas dele. E aí, posicionei, centralizei bem a minha cabecinha. E aí, então, eu vou colar primeiro as orelhinhas. Eu vou dobrar a primeira orelhinha, coloco a cola aqui na parte de trás. E aí, agora, eu vou colar o restante da cabeça. Que assim, a minha peça vai ficar bem centralizada, a juba vai ficar bem dividida na cabecinha do leão. Pra gente marcar a pintura aqui da parte dos olhinhos e do nariz, a gente pode marcar aqui primeiro com o lápis. Esse aqui é um lápis 7B, que ele é mais escuro. Pode ser um lápis de sobrancelha ou pode ser um lápis, mas eu indico que seja a partir do 3B, que vai pegar melhor. Eu acredito que o 2B aqui não vai ficar tão legal. Bem aqui no centro, onde a gente fez lá o anel mágico, a gente vai desenhar um triângulozinho de ponta cabeça, que vai ser o narizinho do leão. Se você não tem prática com desenho, você pode desenhar, fazer esse desenho da carinha no papel. E aí, depois você transferir aqui pro leãozinho com a ajuda de um carbono. Aqui embaixo eu vou fazer um tracinho reto. E eu vou fazer 2 vírgulazinhas. Uma vírgulazinha pra lá e uma vírgulazinha pra cá. Do mesmo tamanho. Então, assim eu fiz, ó, o focinho e a boquinha do leão. E aqui, eu vou direcionar, eu vou pegar uma agulha aqui, pra vocês verem a distância. Eu vou direcionar aqui, entre a orelha e o cantinho do nariz. Então, aqui no meio desse espaço, eu vou fazer uma bolinha pra fazer um olhinho. E aqui do outro lado, o centro da orelha, o centro do cantinho, eu vou fazer o outro olhinho. E aí você viu que o desenho ficou legal? Agora a gente vai pegar a tinta para tecido e a gente só vai cobrir esse desenho com a tinta para tecido. Sempre procurando fazer os dois bem iguais. O ideal é que ele seque por no mínimo 24 horas. Então, antes de enviar a peça para sua cliente, antes de embalar ela,
você deixa secar por 24 horas, porque se você colocar isso aqui numa sacolinha e ele por acaso fechar, você corre o risco de manchar a pintura. A linha, a tinta eu vou usar essa da Acrylex na cor preta. E um pincelzinho bem fininho, pode ser um pincelzinho de contorno ou esse pincelzinho bem fininho. E aí a gente vai somente cobrir essa parte onde a gente fez o desenho. O triângulozinho do nariz. Aquele tracinho aqui embaixo. E o sorrisinho aqui do leãozinho. Sempre tomar cuidado na hora de ir e voltar a pintura para cobrir. Como a gente está fazendo a pintura sobre o crochê, ele normalmente fica com os espacinhos brancos. Então, a gente dá uma batidinha com o pincel para cobrir toda essa partezinha branca. E aqui nos olhinhos, a gente vai deixar uma pontinha de tinta aqui na ponta do pincel. Eu vou bater e dar uma pressionadinha de leve para formar um círculozinho. Uma gotinha de tinta na ponta do pincel, pressionei e dou uma giradinha. E a gente vai deixar secar. Depois dele sequinho, a gente vai colar aqui na parte da frente, aqui no peitinho, centralizar bem aqui no nosso sapatinho, nós vamos colar aqui. Aí, nós vamos passar a cola quente aqui na parte da juba e também aqui na parte de trás, para ele ficar bem colado. Pode ser colado também com outros tipos de cola, ou se você preferir, você pode costurar essa peça aqui. Mas o ideal é que você faça isso depois que ela já estiver com 24 horas de secagem. Enquanto ali o nosso leãozinho seca, nós vamos fazendo aqui a parte do botãozinho. O botãozinho, eu escolhi esse botãozinho de pérola, com essa parte achatadinha aqui embaixo, com o furinho. Vocês podem escolher botão de bichinho. O ideal é, como ele já tem essa decoração de leãozinho aqui na frente, o ideal é que o botãozinho seja mais discreto. Se vocês forem escolher um botão de bichinho, o ideal seria escolher um que seja também um leãozinho e que respeite as cores que vocês escolheram para fazer o sapatinho, para ele não ficar com muita informação. Então, aqui no alto, eu vou medir aqui a minha correntinha, a parte da casinha que eu fiz, e aí eu vou centralizar a minha agulha. Ó, introduzir a agulha de trás para frente, retiro aqui, e aí eu sei que aqui é o centro do meu botãozinho. Aqui o meu fio já tem um nozinho em uma das partes. Eu tô usando uma agulha grossa para eu prender o botão com a própria linha Cleia. Mas pode ser feita também com agulha mais fina, e você fazer isso aqui com linha de costura, também na cor do fio que você trabalhou. Vou passar a agulha aqui dentro do furinho do meu sapatinho, e aí eu acabei de descobrir que a minha agulha não cabe no furinho. Eu vou ter que trocar de agulha e eu já volto com vocês. Agora sim, pessoal, devidamente trocados linha e agulha. Porque eu troquei a minha agulha, e aí eu descobri também que como essa daqui tem o buraquinho aqui na parte de trás bem fininho, a minha linha Cleia não passava ali, e aí eu tive que usar fio de costura também. E aí a gente vai passar o fio dentro aqui do furinho do botão, a gente vai posicionar ele aqui no lugar que a gente quer. E aí, a gente vai passar o fio do lado direito pro lado avesso. A gente vai retornar
do avesso pro direito, também passando dentro do fiozinho, dentro do furinho do botão. Pelo lado de fora, eu vou introduzir a agulha de fora para dentro. E novamente de dentro para fora, passando dentro do furinho do botão. A gente vai fazer isso, como a gente está trabalhando com fio duplo, a gente vai fazer isso por mais ou menos 5 vezes. Porque como eu tô trabalhando com fio duplo, e eu passando 5 vezes dentro do botão, eu vou ter um total de 10 fios passando dentro dele. Não é uma quantidade que vai ficar, o nosso botão vai ficar grosseiro, e ao mesmo tempo ele vai ficar um botão seguro, ele não vai ter perigo, desse botãozinho arrancar na lavagem do sapatinho. Terminando de prender o botão, a gente vai fazer um nozinho aqui. Um nozinho aqui do lado direito. Eu sempre introduzo a agulha, assim de ladinho. E aí, essa laçadinha que forma aqui, ó, na linha, eu não sei se essa linha fininha vai aparecer na câmera, essa laçadinha que se forma aqui, eu vou passar a minha agulha por dentro dela, formando um nozinho. E aí, eu vou conduzir ele ali, pra ele não ficar com uma laçadinha sobrando. E aqui também, depois a gente pode aproveitar a nossa pistola de cola quente e dar uma passadinha, não para ficar uma gotinha grosseira aqui, mas a gente pode passar aqui o biquinho da pistola quente, aqui, ó, para selar essas pontinhas de linha e não ficar também uma parte grosseira aqui de cola quente. E aí, o nosso botãozinho tá pronto. Depois de seco, a gente vai fazer aqui, vamos colar o nosso leãozinho. E o nosso sapatinho vai ficar pronto. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo a sua dica do que você gostaria de assistir aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, para você não perder nenhuma das nossas novidades. Um super beijo e até o próximo vídeo.